Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast para vocês. E, Gustavo, a gente está arrebentando também agora no Nordeste, né? No Nordeste, é verdade. E no Brasil inteiro. Na rede SDP TV. SDP TV, a gente estava treinando aí. Nosso amigo Gilberto. Gilberto tá impulsionando. E você viu quanta gente boa? Sim, muita. Você viu quanta gente boa? Quem tá lá? A Elô Pinheiro tava, agora Mama o Brusqueta. Netinho, Mama Brusqueta. Tá timaço lá. Uhum. E tá chegando gente nova. E tá sendo legal, né? E agora, além de você poder assistir no canal Quiz, né? No YouTube, você também tem a possibilidade de todo domingo, às 15 horas, assistir o Quiz Podcast na rede SDP TV. A segunda maior de streaming do Brasil. Exatamente. Estamos indo. A nossa convidada tem uma elegância e ela ensina a todo mundo, a todos, como se alimentar bem. Mais que isso, ela cuida das pessoas que sofrem de obesidade, que lutam contra a obesidade. Conhece muito. Cara, sem brincadeira, foi difícil trazer essa moça aí, porque ela é Sorocaba e Brasília. Então, que louco no isso, ponte né? aérea, peguei uma vinda dela para cá. Quer falar? Vamos. Por favor, fale a ficha. Em Brasília tem que cuidar do atual Do Dino, ministro dinossauro, da Justiça. preso, vai. Vou falar sobre ela. Ela é médica, casada, natural de São Paulo, capital. Mora em Sorocaba desde pequena. Formada em 2015, passou por diversas áreas até decidir pela nutrologia. É isso aí, nutrologia. Em Sorocaba trabalhou no SUS e em clínicas particulares e já atendeu em cidades vizinhas como Araçoiaba da Serra, Tatuí, Itu. Pós-graduada, escutem bem, no Hospital Albert Einstein e na ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Hoje ela possui a sua clínica própria, né? E, além de Sorocaba, ela também trabalha em Brasília. Que loucura é essa, né? Atende o mundo todo, inclusive através da telemedicina. Estou aqui com a doutora Luciene Mangulo. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui participando e poder levar um pouquinho da nutrologia, né, para outras pessoas. Mas como é que funciona essa ponte aérea Sorocaba-Brasília? Pois é, nem eu sei direito. Na verdade, aconteceu tudo muito rápido, assim, né? Eu sempre comecei atendendo aqui em Sorocaba, só que nisso tudo eu tinha uma seguidora e amiga, né, do Instagram, assim, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente se conhecia pelo Instagram. E ela me seguia desde antes eu estar fazendo medicina, né? E aí, quando ela acompanhou minha faculdade, minha especialização, e assim que eu terminei a nutrologia, ela me mandou uma mensagem no Instagram, e ela é lá de Brasília, né? Perguntando se eu poderia atender ela por telemedicina, porque ela estava passando por um problema de sobrepeso, né, de obesidade, e ela já tinha, assim, uma intimidade comigo, e ela achou que ia se sentir mais confortável, né? E eu nunca tinha atendido telemedicina até então. Eu falei, Ju, o nome dela é Juliana, né? Falei, vamos então, né? Vamos ver o que dá aí desse atendimento, e a gente vai fazendo o que a gente pode. E aí eu comecei a atender ela, fiz todo o acompanhamento dela, e aí ela perdeu quase 42 quilos então ela não estava um sobrepeso qualquer. Obesidade. Ela tinha 98 quilos, E aí ela começou a divulgar organicamente no Instagram dela, contando história, como que foi a perda de peso. E ela é muito influente lá em Brasília, né? Ela tem um papel muito importante lá dentro da igreja evangélica, tem várias seguidoras. E aí começou a vir muito paciente através dela, assim. Cheguei a atender mais de 300 pacientes, acho que por conta dela, assim, e tudo por telemedicina. Aí, através dela, vieram outras pacientes muito influentes também, né? Veio a Karina também, que é uma seguidora e hoje é minha amiga também. Não, eu era seguidora dela, né? E hoje ela é minha amiga e virou paciente também. Ela perdeu 22 quilos e ela tinha mais de 600 mil seguidores, né? E aí trouxe mais pacientes ainda. Depois veio a Rebeca também, que é muito influente lá, que é uma cantora gospel, que tem mais de 1 milhão de seguidores, perdeu 22 quilos. Aí trouxe mais pacientes. Ou seja, nada planejado, foi indo. Nada, foi indo. E até que eu falei, não, vou ter que abrir lá, né? Porque tinham muitos pacientes que não queriam passar por telemedicina. Então, deixavam de marcar porque eles queriam a consulta presencial. Então, mas vamos falar disso. Você fala de telemedicina. Porque tem umas limitações na telemedicina.
Até que na nutrologia não tanto, porque todos os exames que a gente faz dentro do consultório presencial, o paciente consegue fazer lá na cidade dele e a gente consegue avaliar à distância, né? Sim. Mas não tem aquele contato físico, né? Às vezes o paciente sente mais confiança e às vezes leva mais a sério quando o atendimento é presencial. E a pandemia também ajudou um pouco a Muito. telemedicina, né? Porque que as pessoas ficavam muito, né, medo de sair de casa e tudo, e acabava... O boom da telemedicina foi na pandemia, né? Imagino. Onde realmente, assim, quebrou fronteiras e o atendimento médico acabou indo para vários lugares, né? Então vamos fazer deve ter essa escala, obviamente, das pessoas. Em que momento a pessoa ela passa a ser obesa, vamos dizer assim? Há uma escala mundial? Sim. A gente faz pelo IMC, né? Que é o Índice de Massa Corpórea, que é uma conta que a gente faz com o peso e com a altura do paciente, e aí ele vai entregar um valor, né? E aí esse valor acima de 30 já consta como obesidade. E aí tem os graus de obesidade, né? Só que o IMC também não é um valor confiável em todo mundo, porque às vezes o paciente é muito pesado, mas a custas de músculo, né? Às vezes o paciente massa magra pesa mais. Exatamente, o músculo é mais pesado. Então, a gente tem que avaliar isso também. E isso a gente faz muito pelo exame de bioimpedância. Não sei se vocês já ouviram falar. Fale, explique. Que é uma balança que, através de corrente elétrica, ele consegue determinar qual que é a sua composição corporal. O quanto você tem de gordura, o quanto você tem de músculo, seu IMC, seu metabolismo. E, através disso, a gente traça o tratamento. Doutora, eu convivi... A minha madrinha, como se fosse minha segunda mãe... Ela era nutricionista. E ela foi uma das responsáveis pela carreira da nutrição virar realmente, né, como é que eu posso dizer? Uma profissão regulamentada. Ser reconhecida, exato, regulamentada. E qual basicamente a diferença do nutrólogo para o nutricionista? O nutrólogo, ele tem que ser médico, né, para ser nutrólogo. Então, você tem que fazer a faculdade de medicina e aí depois você faz a especialização em nutrologia, né? Então, a nutrologia, digamos que ela é mais abrangente, porque ela tem que avaliar o paciente como um todo. Então, a gente avalia exames, a gente pode prescrever remédios, a gente pode fazer terapia hormonal, né? Já o que o nutricionista, por lei, não pode fazer, né? O nutricionista, ele é capacitado para montar o plano alimentar, a dieta através das queixas e dos objetivos do paciente. Mas são duas áreas que se completam, né? Sim. Então, existem muitos médicos nutrólogos que não gostam de montar dieta. Eles gostam só de fazer a parte de avaliação de exames, fazer a parte hormonal, tratamento medicamentoso, suplementação, mas não gostam de montar o plano alimentar. Às vezes não tem muita habilidade com isso. E aí, ele geralmente tem um nutricionista que trabalha junto com ele, que aí monta o planejamento alimentar de acordo com o que o médico decidir. Aliás, esse paciente quer hipertrofiar e tem alergia a tal alimento. Então, você vai montar um planejamento assim, com tantas calorias, com uma meta proteica tal. E aí, o nutricionista já avalia. Mas o nutrólogo também trata e previne doenças, né? Então, a gente, através dos exames, a gente consegue prever o que o paciente pode apresentar lá na frente, alguma patologia, e já conseguir intervir. Ou, às vezes, o paciente que já está doente, né? Um diabético, um hipertenso, algum paciente que tem algum transtorno, por exemplo, na tireoide, alguma alteração hormonal, já tratar também como parte da Então, não é desculpa, tireoide. Quando a pessoa fala assim, engordei por causa da tireoide. E não é, né? Então, vai, conta aí. A tireoide não causa um ganho absurdo de peso, né? Tem estudos que falam aí que geralmente o hipotireoidismo, que é a doença que faz o ganho de peso, soma-se uns 2, 3 quilos aproximadamente, né? Em média. Mas o que faz ganhar peso mesmo é mais o que a gente coloca para dentro, né? Sim. Tá comendo mais do que a gente gasta. Lógico, isso associado a várias outras coisas, alterações metabólicas que podem facilitar, né? O ganho de peso. Em que momento, doutora, você chega para a pessoa e fala assim, você vai ter que fazer bariátrica? Então, geralmente, quando o paciente já tentou 2 anos de tratamento, inclusive medicamentoso, e com dieta, com atividade física incluída, e não obteve resultado. Quais os remédios mais conhecidos? Hoje, que a gente mais usa assim, em consultório, disparado, são os análogos de GLP-1, né, que hoje é o padrão ouro em tratamento de obesidade, que são, por nome, né, o Victoza, Saxenda e Ozempic.
que são o Ozempic. O que ele faz exatamente? O que acontece? É um inibidor de... Ele, na verdade, é o análogo do GLP-1, né? Eles são chamados assim porque eles copiam o hormônio que a gente já produz, né? Toda vez que a gente come, a gente produz um hormônio lá no nosso intestino que chama GLP-1. E esse hormônio, ele está associado à inibição do apetite. Então, toda vez que a gente come, é como se sinalizasse, né? E falasse assim, não precisa sentir mais fome porque tem comida aqui dentro. Né? E aí, só que esse hormônio dura muito pouco na nossa corrente sanguínea, quando a gente produz, cerca aí de 2, 3 minutos. O GLP-1, o que a indústria farmacêutica fez? Fez uma cópia desse hormônio, né? Não é um hormônio, é só copia o efeito desse hormônio no nosso organismo, só que dura mais tempo, né? Então, no caso do Victoza e do Saxenda, ele tem uma meia-vida aí de 24 horas, então é como se a gente estivesse com essa ação hormonal por um dia. E o Ozempic, que é o mais novo, né, lançado, ele tem o efeito de 7 dias. Então, ele fica 7 dias ali meio que bloqueando a fome, diminui o apetite no paciente. Mas tem outros efeitos também, né? Ele regula a glicemia no sangue do paciente, assim controlando a insulina, que é um hormônio que está associado aí, à ingesta de açúcar, né? E de carboidratos. Então, combate a diabetes, de alguma forma. Também. Inicialmente, ele foi um remédio para diabético, né? Entendi. Então, o primeiro medicamento lançado, que foi o Victoza e o Trulicity, eles eram remédios para controle glicêmico no paciente diabético ou pré-diabético. Só que aí foram vistos, né, observados nesses pacientes que usavam a medicação, que eles também perdiam muito peso. E aí foram feitos estudos sobre o efeito dele e a perda de peso. Então, a pessoa vai lá, ficou 2 anos nesse aí. Entra com o remédio, a dieta e nada progride. Tomou medicamento, fez atividade física, fez a dieta certinho, não conseguiu sair do IMC de obesidade, aí a gente indica a bariátrica. Mas tem algumas formas, né? Tem uma que grampeia, tem uma... Como é que é? Tem várias formas. Hoje a mais conhecida é a bypass, né? Bypass. Que você meio que tira uma parte do estômago, né? Ali e diminui a área de absorção. Mas aí depende de cada indicação do paciente também, né? Não dá para falar assim, todo mundo vai fazer essa. Ou seja, diminui o tamanho do estômago. Diminui o tamanho do estômago. Fica que tamanho? Que tamanho é e que tamanho que fica, em média, vai? Boa pergunta, isso eu não sei de como. Mas diminui o tamanho, tipo assim, metade, fica metade. Às vezes até menor, né? Tem o balão também, que não chega a ser uma bariátrica, né? Mas eles inflam um balão ali dentro do estômago do paciente para diminuir a absorção, o espaço, né? E o paciente, assim, diminuir também a quantidade calórica. Mas a pessoa que faz bariátrica, eu vejo muita gente, vai fazer bariátrica, ela não entende que é um processo complicado, né? A pessoa tem que se cuidar depois, tem que tomar remédio pro resto da vida, exatamente, né? Repor hormônios, né? Exatamente, porque quando a gente tira, né, uma parte do estômago, a gente diminui a área de absorção, inclusive de vitaminas, né? Algumas vitaminas que são muito importantes. Então, esse paciente ele tem que estar em vigília o tempo todo, fazendo reposição, né? E aí a reposição via oral muitas vezes não é eficiente, porque como não absorve mais, né, tem que ser feita a reposição venosa dessas vitaminas. E a maioria não faz, né? Então, chega muito paciente bariátrico no consultório, tô cansado, tô com queda de cabelo, não tenho disposição, não tenho libido, parte cognitiva alterada, por conta da diminuição da absorção de vitaminas. E esse que não se cuida, ele pode voltar a ficar obeso de novo? Pode, tenho vários pacientes pós-bariátricos que já fizeram bariátrica e reganharam todo o peso. Nossa, que louco. Voltaram a ganhar E hoje fazem uso de medicação. Porque eu já vi gente falar assim, eu fiz bariátrica e tal. Aí você tá, às vezes, num jantar de um almoço de negócio, a pessoa come uma gelatina e fala, tô cheio. Exatamente. No começo é assim? Exatamente. O primeiro mês é só de dieta líquida, né? Depende do hospital, de hospital para hospital que faz a cirurgia. Mas tem hospital que estipula 15 dias de dieta líquida e tem hospital que estipula 1 mês de dieta líquida, né? Até você começar a se adaptar ali ao tamanho novo, né? Do estômago, para cicatrização e tudo mais. Doutor, e quais são os riscos, de fato, de vida ou de morte, vamos dizer assim? Então, o paciente não se alimentar da maneira correta, não fazer o pós-procedimento de uma forma adequada, né? Por exemplo, eu tive 2 pacientes no hospital que eles eram pós-bariátricos, né? E estavam no primeiro mês de cirurgia. E aí, no primeiro mês, já tinha passado 30 dias e nenhum dos 2 tinham emagrecido, né? Eram 2 mulheres. E aí a gente falou, gente, não é possível, né? Tá com dieta líquida, fazendo 30 dias e não emagreceu. Aí a gente foi investigar. Uma tava batendo a pizza no liquidificador,
porque ela entendeu que era líquido, e a outra estava comendo 3 latas de leite condensado por dia. Porque ela falou, mas é líquido. E aí, o que aconteceu? Não teve cicatrização, teve uma que perdeu ponto, então pode dar uma sepse, né? Pode dar uma complicação, que é uma infecção generalizada, porque rompeu o ponto e infectou. Né? A pessoa pode comer muito mal a partir da bariátrica, e aí, através da diminuição da absorção de vitaminas, né? Desenvolver várias doenças, anemia, até Alzheimer. Hoje a gente tem pacientes que fizeram bariátrica. Calma, como é que você deu uma carcada nas... Não foi nem eu, foi meu chefe na época. A gente só passou o caso e falou... Você quer morrer? Porque não tem o que falar. Porque hoje está muito banalizado isso. Então, muitas pessoas vão fazer a cirurgia bariátrica sem nem ter indicação, né? Nunca tentaram tratamento medicamentoso, nunca tentaram uma mudança de hábito e já querem ir para o caminho mais fácil. Né? Eu vou cortar, tá bom, e vou comer o que eu como hoje e não vou engordar mais. A pessoa pensa, exatamente, pensa assim, que vai ser errado. fácil, não né? Isso é completamente errado. E tem muito cirurgião que aprova qualquer um para fazer. Antigamente, não. Você tinha que passar por psiquiatra, psicólogo, né? Tinha que estar muito bem preparado mentalmente para isso. Hoje em dia, não. Você vai lá, já tive casos de pacientes que chegaram para o médico e falaram assim, agora você não pode fazer, mas se engordar 10 quilinhos, a gente opera você. E aí faz uma dieta de engorda para o paciente para ele engordar e ir para a cirurgia. Assim, nunca tentou tomar um remédio na vida, né? Nunca fez uma dieta... E assim, de doenças causadas pelo alimentar, né? A intolerância à lactose é muito grande, né? Sim, mas tem muita gente que acha que é intolerante e também não é. Né? Como é que sabe? Exame de sangue. Testes, também tem o teste de hidrogênio inspirado, né? Que é um teste que a gente faz no hospital para ver se tem essa intolerância, através de exames de sangue também. Mas eu costumo fazer o teste de consultório mesmo. Então, eu faço a dieta, limpo toda a lactose, deixo o paciente, sei lá, 1 mês sem lactose, e depois a gente começa a reintroduzir e observa. Meu filho, quando ele nasceu, quando ele era pequeno, a gente dava leite de cabra para ele, porque ele tinha problema com... E hoje ele toma um remedinho, quando ele vai tomar alguma coisa, ele toma um remedinho. A enzima, né, para digerir a lactose. Para digerir a lactose. Mas foi comprovado que ele tinha. E tem outras doenças também, tipo assim, essa que a minha tia que eu estava falando, ela era nutricionista e ela caiu na mão dela uma senhora que ela era muito, 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 muito magra, porque ela não conseguia comer nada que ela botava para fora e não conseguia. E aí ela começou a fazer uma dieta restritiva, né? Tirava uma coisa, tirava para... E testando, né? Testando, eu gosto de fazer muito teste no laboratório. Aí ela descobriu que essa senhora, ela tinha intolerância a glúten. E naquela época, uns 30 anos atrás, não sabia muito sobre isso tudo. E essa senhora começou a ganhar peso, Nossa, ela ficou tão grata que ela toda assim, de 15 em 15 dias ela mandava um presente para minha tia. Porque recuperou por alegria de ela ter voltado a viver, porque ela não estava mais vivendo. E são os extremos, né? Então, assim, às vezes o paciente não come nada e sofre por conta disso, porque é muito magrinho e não consegue desenvolver. Isso tem muito um consultório também, pacientes que chegam lá para ganhar peso. E o extremo também do paciente que está acima do peso e não consegue bloquear aí a fome e também deseja o tratamento, né? Então, tem esses extremos aí. Doutora, sabe que mandaram pergunta. Pois é, vamos ver. A Geisa Dermato, conhece? Conheço, minha amigona. Geisa, manda a tua pergunta aí. Olá, tudo bem? Eu sou paciente da doutora já há algum tempo, acompanho com ela. Graças a ela já estou me mantendo na minha dieta e com o corpo que eu sempre almejei. Mas eu tenho uma questão para fazer, que hoje em dia a gente vê muita informação na internet, a gente vê muita coisa aí, leite pode, leite não pode, faz mal, enfim, você acaba ficando até confuso com tanta informação que tem na internet, essa obesidade intelectual que a gente está vivendo nos dias de hoje. Gostaria de perguntar para a doutora se existe alguma dieta que seja realmente a dieta mais eficaz, a melhor dieta, dentre todas essas informações que a gente vê aí na internet. Obrigada, Geisa, pela pergunta, grande amiga minha e uma ótima profissional também. Então, essa pergunta chega direto, né? No consultório e na rede social. Quando eu abro caixinha lá, qual que é a melhor dieta? Dieta da lua, dieta do sol, dieta do Mediterrâneo.
Mas isso é o que eu gosto de falar em rede social, eu gosto de falar na minha consulta, geralmente eu abro aí 40 minutos só para explicar isso para o paciente, né? Que não existe dieta perfeita para emagrecimento, uma dieta que é milagrosa e que vai fazer você perder peso. O que faz a gente perder peso é déficit calórico, então a gente precisa consumir menos do que a gente está gastando, ponto, né? E a melhor dieta para aquele paciente vai ser aquele que vai conseguir fazer, né? Então eu luto muito em rede social para derrubar esse terrorismo em torno da comida. Porque hoje em dia é muita informação, muita baboseira que a gente vê em rede social, né? Gente que não entende, falando de dieta, copiou a dieta da vizinha e já está indicando. E isso tem que acabar, né? Porque tem muita gente se prejudicando em relação a isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia sobre a dieta é que o alimento, ele está ali para nutrir o nosso corpo. Então, a gente precisa conseguir o melhor desempenho do nosso corpo através da qualidade do alimento. Então, não adianta a gente querer comer 3 torradas com uma xícara de chá o dia inteiro. Muitas vezes a gente pode perder peso, porém, às vezes, esse peso não está vindo da gordura, né? Pode estar sendo porque você está desnutrindo, você está perdendo tecido ósseo, você está perdendo tecido muscular. Isso é muito prejudicial para o nosso metabolismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em ideia é que a gente tem que fazer o déficit calórico, mas dentro desse déficit calórico, os alimentos eles precisam ser muito nutritivos. Essa dieta tem que ser muito nutritiva para ofertar para o nosso corpo tudo que a gente precisa, né? Como se a gente fosse uma Ferrari. E a gente tem a opção de colocar um combustível de qualidade ou uma gasolina adulterada, né? Se a gente comer uma traquinas, a gente vai estar colocando gasolina adulterada. Se a gente for estar comendo frutas e arroz, feijão, carne, a gente vai estar colocando uma gasolina de qualidade, né? Uma aditivada. Então, é assim que a gente tem que pensar. Quanto melhor a gente nutrir esse corpo, mais a gente vai botar ele para funcionar e mais gordura ele vai queimar, porque ele vai estar inteligente. Doutora, né? Você nunca abastece em posto adulterado? Nunca. O corpo, às vezes, a gente coloca, né? Por isso que ela é combustível magrinha. ruizinho, né? Mas vamos lá, você falou, vamos lá. Jejum intermitente. Tem Esse gente que também é vai uma lá pergunta. e dá-lhe salame, linguiça e não sei o quê, uma saladinha, 8 horas sem comer. Exatamente. Até Isso onde também isso? é muito prejudicial, né? Às vezes a pessoa não sabe fazer jejum e ela vai lá e só fica ali 12, 14, 16, 18, 20. Já vi gente que ficou 36 horas sem comer. Só que o maior estresse que a gente pode dar para o nosso corpo, né? O que de pior a gente pode fazer com ele é restringir ele de ter energia. Então a gente não pode ficar sem dar energia. Se a gente for deixar ficar esse tempo sem proporcionar energia para o nosso corpo, quando a gente tiver a oportunidade de comer, a gente tem que dar tudo que está faltando, né? Então, essa dieta, o que a gente vai comer na janela, tem que ser muito bem calculado. Por isso que é bom ter um profissional, para ver ali a quantidade de proteína que a gente vai pôr, né? De carboidrato, de gordura, se os micronutrientes vão caber todos ali naquela janela, para a gente não desnutrir esse paciente, porque senão pode ser pior, pode ser um tiro no pé. O paciente faz jejum e às vezes começa a ganhar peso fazendo jejum. Porque o que acontece? Às vezes ele restringe tantas calorias, né? Come tão pouquinho naquela janela. E o corpo, ele tem... O intuito dele é ter a adaptação metabólica. Então, ele vai se adaptar às poucas calorias e ele vai reduzindo a velocidade. É uma questão, é até uma luta pela sobrevivência, né? Como era antigamente. E tem aquele negócio que fala assim, não, olha, é o seguinte, você tem que comer de manhã, uma alimentação perfeita de manhã, e depois diminuindo e fracionando. O que tem de verdade isso? Exatamente. O café da manhã é muito importante, né? Porque você já saiu aí de uma restrição calórica durante a noite, você está acordando, seu corpo espera que vai entrar nutrientes para você começar o dia, né? É o horário. Então é um sinal que você está dando para o seu corpo. Exatamente. Então, o melhor metabolismo que a gente tem é aquele paciente que acorda e já sente muita fome de manhã e no final do dia ele já está perdendo a fome. Já não sente tanta fome assim. Agora, o paciente bagunçado é aquele assim, não sente fome no café da manhã, de manhã não tem fome nenhuma, não quer comer nada, e aí de noite está comendo o reboco da parede, entendeu? Chega em casa... Exatamente. Vai no fast food e enfia o pé na lama. Exatamente. Então, a gente tem que inverter isso aí, né? Tem que fazer ele sentir fome de manhã. Então, o americano não está errado de tudo quando ele come de manhã lá o cereal, a panqueca. Só tem que ver o que tá comendo, Não, né? não, assim, come aí tudo é o combustível. Mas ele mete o combustível de manhã. Mas ele põe bacon, põe ovo, põe americano. Eu já escutei isso, perdão a palavra, porque ela é tão elegante que eu fico com vontade, que eu fico com vergonha de falar as palavras. A pessoa come pra caramba pra dar aquela baita cagada pra ir no banheiro e daí começar o dia. Tá errado também, né? Tá errado. Tá errado, né? O que tá certo? Então, assim, come um ovinho, come um iogurte, come uma fruta, um cafezinho com leite. Se você não for intolerante, já tá ótimo.
Já tá ótimo. Já tá ótimo. Não precisa colocar bacon, Mas dizem não. também que você tem que comer 5 vezes ou 7 vezes durante o dia. Você tem que fracionar eu isso. gosto muito de fracionar, porque isso evita com que a gente chegue em alguma refeição com muita fome. Uhum. Né? Então, assim, se você belisca uma frutinha ali entre o café da manhã e o almoço, você não chega no almoço com tanta fome. Se você comer alguma coisa ali no lanche da tarde, você não vai chegar no jantar com tanta fome. E isso ajuda também na questão da proteína, né? A proteína é super importante no emagrecimento, principalmente pensando em conservação de músculo, né? Então, o músculo ele é fundamental no emagrecimento. A gente não pode perder músculo no emagrecimento, porque é o músculo que determina a velocidade do nosso metabolismo. Quantos quilômetros o nosso carro vai andar. Quanto mais músculo esse carro tiver, mais ele anda, entendeu? Quanto menos músculo, menos ele anda. Então, você está falando de proteína, né? Eu já fiz Atkins, né? A dieta de Atkins, que é a dieta da proteína, Sim. né? Que aí você tem que cortar tudo que é carboidrato, tudo. Não, mas não precisa também, porque o carboidrato é fundamental. É ele que proporciona uma energia rápida, né? Mas pra é uma dieta muito radical, É né? muito radical. Por isso que eu falo, radicalismo não funciona. Esse Exato. negócio, cortar o carboidrato é muito... Não, e depois quando você começa a botar as coisas, muito old school pra mim. volta tudo de novo, você engorda tudo de novo. Exatamente. Eu já fiz isso. Então, o ideal é você encontrar o equilíbrio, entendeu? Você pode comer carboidrato todo dia, em toda a refeição, mas isso tem que estar bem quantificado ali, para não ser exagero e também não ser restrição. Doutora, tem a ver esse negócio, vive mais quem come menos. Isso quem falou foi o parente do Conde Drácula lá, o Drauzio Varela. Ele que falou, é verdade? Com certeza, porque o excesso faz mal, né? Se você comer em excesso, você vai engordar, você vai ter um acúmulo de gordura. A gordura é muito inflamatória, né? E está associada a várias doenças crônicas, diabetes, hipertensão, câncer. Então tem a ver. Tem a ver, com certeza. Mas também não comer em baixa, né? Comer menos do que você precisa, porque aí também vai ser um trauma para o seu organismo. Tem intervalo. Equilíbrio, Não, né? tem intervalo, Intervalo? e depois já vem 2 perguntas assim, ó. Então vamos para o intervalo e a gente já vem com as perguntas para lascar logo. É isso aí. A gente vai e volta já já. É isso aí. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos aqui e o Gustavo falou, que tem 2 perguntas aí. Isso, para nossa nutróloga. Então vamos fazer aí. a primeira aí. Vamos lá, Juliana Caroba, conhece? Conheço. De Brasólia. Graças a ela que eu tô lá. Verdade? É uma das que ocasionaram tudo isso. E a doutora atende todo mundo, quem usa tornozeleira e quem não usa em Brasília. Ela atende todo mundo. Fala, doutora. Fala, Juliana. Manda a tua pergunta aí. Olá, meu nome é Juliana Caroba, eu falo de Brasília, sou paciente da doutora Lu desde 2021 e juntas aí alcançamos um resultado surpreendente. Acho inclusive que eu sou paciente dela que mais emagreceu até hoje. Foram praticamente 40 quilos eliminados num processo aí que se tornou muito conhecido diante de toda a grande transformação. E desde então, muitas perguntas eu recebo do que eu tomei, o que eu deixei de tomar, se usei medicação. E aqui eu quero deixar uma pergunta para a doutora Lu. Doutora Lu, realmente é necessário tomar medicação para emagrecer? Ela é essencial no processo de emagrecimento? Obrigada, um beijo. Oi, Ju.
Essa pergunta também é muito famosa lá no Instagram e no consultório, né? Às vezes tem paciente que já chega querendo remédio e tem paciente que chega não querendo, né? Então são 2 tipos de pacientes que são muito frequentes, assim. Questão de obesidade, sempre tem que entrar com medicação, tá? Isso, em qualquer livro de obesidade e medicina, vai estar lá escrito que o tratamento, né, um dos pilares do tratamento, ele é farmacológico. Então, precisa da medicação. Por quê? Porque é uma doença crônica, né? Sim. Então, é uma doença que não tem cura, mas ela tem remissão, né? Então, o paciente obeso, ele sempre tem que estar em vigília, né? Nos livros, até fala-se em tratamento crônico. Então, assim, o tratamento, ele tem que ser para sempre, né? Assim como tratar uma diabetes, uma hipertensão. Quando o paciente diabético chega para você e faz uso de remédio, né? Para isso, quando a gente estabiliza a glicemia dele, ele não tira o remédio. Ele continua tomando para manter a doença, né, em remissão, estável. E na obesidade teria que ser também. Só que em alguns pacientes a gente consegue tirar porque o paciente conseguiu introduzir um estilo de vida muito saudável, né? Então, ele treina muito, ele come muito bem. Só que em alguns, quando a gente tira, ele volta a ganhar peso. Então, a gente mantém o tratamento também cronicamente, assim, até quando precisar, né? Não tem risco, porque os pacientes perguntam muito também, mas se eu tomar esse remédio para sempre não vai fazer mal? Não vai, né? O que vai fazer mal é ser obeso, porque junto à obesidade vem várias doenças aí associadas. Em caso de sobrepeso, o paciente não chegou a ser obeso, mas ele tem sobrepeso e tem alguma comorbidade associada, então uma pressão alta, uma pré-diabetes, uma resistência à insulina, às vezes eu também entro com medicação, tá? Agora, quando o paciente não tem sobrepeso, não tem obesidade, mas tem aqueles 5 quilinhos ali que está incomodando, aí a gente tenta primeiro fazer reeducação, né? A não ser que o paciente tenha algum distúrbio associado, uma compulsão, uma ansiedade que está fazendo ele comer demais, a gente trata em paralelo aquilo que está fazendo ele ganhar peso, né? Entendi. Caramba. E assim, em que horas que às vezes deve consultar você e falar assim, eu quero fazer plástica, abdominoplastia, aí não sei o que lá. Comum e aí, também. você fala o quê? Então, se o paciente for obeso, a mesma história. Se o paciente for obeso e tiver sobrepeso com alguma comorbidade, a gente usa medicação. Senão, a gente tenta fazer tudo com estilo de vida, com dieta, com suplementação, com treino, né? E aí, mas tem muito paciente que chega obeso querendo fazer cirurgia, né? E aí cabe o cirurgião ter bom senso e falar assim, não, primeiro a gente vai emagrecer, porque só dele estar obeso e se expor a uma cirurgia, o risco é muito grande, né? De cicatrização, de recuperação. Mas tem cirurgião que, infelizmente, opera, mesmo com paciente obeso, né? Mas o ideal não, ideal é sair da obesidade e aí depois fazer como se fosse uma cirurgia reparadora mesmo, né? Tirar excesso de pele, o restinho de gordura que ficou, as que não sai por nada, né? Vamos falar o que os maromba gostam aí, que é whey protein, funciona? Muito. O whey protein é maravilhoso, todo mundo deveria tomar. Todo mundo deveria tomar, mesmo pagando 200 pau por mês para você tomar. Você gasta isso com cerveja, né? Creatina, falo que assim, tem que tomar até morrer. Esse todo mundo deveria tomar também. Por quê? Creatina é o suplemento mais estudado do mundo, né? Então ele tem evidência assim, de tudo, né? O que ele faz exatamente no organismo? A creatina, ela faz conservação de massa muscular e ela potencializa o ganho de músculo também. Só que hoje a gente já tem estudos também que ela é neuroprotetora, então previne também contra doenças neurodegenerativas, melhora a parte de cognição, de memória. Então, é um baita de um suplemento, mas mais pensando em massa muscular, né? Mas o cara não é só tomar, né? O cara tem que fazer exercício, tem que... Exatamente. Mas mesmo quem não treina, para conservar aquela massa muscular ali, seria adequado tomar creatina. Então, às vezes, chega um paciente obeso, por exemplo, que tem já uma massa muscular ali até que boa, numa quantidade, né, saudável, a gente às vezes entra com a creatina para que ele não perca essa massa muscular durante o tratamento, até ele começar a fazer uma atividade física. A creatina foi muito usada em paciente com Covid em UTI. Né? Foi aí que ela ficou em evidência. Tanto que a creatina até que era barato antes do Covid, né? Depois exatamente, ela deu subida. Ela estava 40, você acha por 150 da melhor qualidade, porque de repente no teto. Exatamente. Subiu muito o preço, né? E ficou por um tempo muito difícil de achar em loja de suplemento, em farmácia. Porque os pacientes que ficavam internados por Covid, eles ficavam muito tempo, né, lá na UTI. Então, ficavam 30, 40, 60, 70, 3 meses internados na UTI. Entendi. E é uma doença muito catabólica, né? Então, ela vai consumindo tudo, inclusive massa muscular. Tanto quando você vê uma reportagem assim, de alguém tendo alta de uma internação de Covid, sempre na cadeira de rodas, né? Precisava fazer uma fisioterapia,
para voltar a andar, né, para ter recuperação de massa muscular, porque perdia muito músculo durante a internação. Entendi. Então, eles começaram a usar creatina e whey protein nesses pacientes internados para que não houvesse tanto prejuízo de massa muscular. E realmente ajudou. E aí, junto com essa dieta, os caras metem batata doce, filé de frango grelhado. É isso mesmo? Porque a batata doce é um carboidrato complexo, né? Então, a principal função aí da batata doce é que ela não faz aquele pico de glicemia, né? De açúcar no sangue, igual a batata comum. Então, isso não deixa a insulina subir muito. E a insulina é um hormônio que ela é muito anabólico. Ela faz tudo crescer, inclusive a gordura. Então, toda vez que a gente come um alimento que faz pico de insulina, a gente tende a ganhar mais gordura, né? Então, a batata doce, por não fazer esse pico glicêmico no sangue, né? Igual a batata comum, ela é boa nessa questão. Porque o carboidrato fornece energia, mas não faz esse pico glicêmico da batata comum. E para quem quer ganhar massa, crescer... Antigamente a gente tomava biotônico Fontoura. Não adianta tomar biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura, churrasco, cremogema, né? farinha láctea. Ninguém toma mais comer essas 2 coisas. potes de Nutella. Isso, com fome, então, né? mas Nutella do seu tempo. É. Não. No meu tempo era Biotônico Fontoura. Você lembra? Biotônico Fontoura. Você canta mal, eu também vou cantar. Cremogema é a coisa mais gostosa desse mundo. A mamãe quer sempre o melhor pra gente. Cremogema. Nós perdemos toda a audiência que nós construímos até aqui. Mas a gente tomava. Recordar é viver. Mas aí é um suplemento, né, que aumenta o apetite, mas não é isso que vai causar aumento de massa magra, né? Porque às vezes abre o apetite da pessoa, mas ela não sabe comer. Aí ela vai lá e come um pastel com caldo de cana, né? Não vai adiantar nada. Nossa, mas é tão bom. Então, Por que as coisas que são palatáveis não prestam? Não sei também, viu? Não é engraçado? Batata frita é uma delícia, mas tem gordura, tem não sei o quê. Exatamente. Eu sempre falo pro paciente, botou na boca, é gostoso? Cospe. Essa foi a melhor de todas. Até caiu meu pulso. Essa foi a melhor de todas. Olha. Aí não é tão gostoso. Eu falo isso com whey protein, né? Se o whey protein for muito gostoso, você desconfia. Deve ter muito carboidrato ali. Agora, se ele não é muito gostoso, pode comprar que isso é bom. Puxa vida, caraca. Essa foi ótima. Essa foi ótima. Aprendemos mais essa. Agora, tem uma influência. Você cuida de pessoas famosas. Viu? Várias. Várias influências. Tem a Karina Avelino. A Karina. Chiquérrima. Ela é maravilhosa. Mandou a sua perguntinha. Fala, Karina. Olá, boa noite. Eu sou paciente e faço acompanhamento com a doutora Lu já há algum tempo. E sempre que a gente permeia nesse assunto de emagrecimento saudável através, né, da nutrologia, as pessoas sempre me perguntam: Karina, você faz alguma atividade física associada à dieta que te ajuda a perder peso, né, mais rápido ou com mais intensidade? E eu sempre fico com essa questão também comigo. Se existe algum tipo de atividade física, um crossfit ou algum tipo de atividade mesmo que te ajude a emagrecer mais rápido ou de uma forma mais acelerada. E eu gostaria que a doutora respondesse pra gente. Oi, Ká. Pergunta excelente também. Essa pergunta chega muito no consultório. Principalmente o paciente pergunta assim, às vezes, né? Mas eu posso emagrecer sem fazer atividade física? Porque eu odeio fazer atividade física. Então, essa é uma das dificuldades que a gente encontra, assim, de convencer o paciente a ir para academia mesmo, né? Agora, pensando em qual que é a melhor atividade física para a gente fazer para emagrecimento, sem dúvidas é treino de resistência, que seria a musculação, né? E todo mundo confunde isso. Acha que musculação é só para crescer e o aeróbico ali é para queimar gordura, né? Por que a musculação é tão boa para emagrecimento? Porque ela é a única que faz crescimento de músculo, né? E pensando que quanto mais músculo a gente tem, mais o nosso carro anda, mais metabolismo a gente vai ter, né? Mais acelerado o nosso metabolismo fica. Então, uma das estratégias do emagrecimento ser permanente, né? A gente conseguir manter o peso do paciente para sempre, o paciente estar sempre ganhando massa muscular e não perdendo. E é o que a maioria faz errado, né?
Então, eles vão, fazem o processo de emagrecimento, fazem uma dieta restritiva, e aí nessa dieta restritiva acaba perdendo massa muscular e o metabolismo vai diminuindo. Aí, quando interrompe a dieta ali, o tratamento, o metabolismo está tão baixinho, porque perdeu tanto músculo, que ele já não consegue sustentar aquele peso. E aí acaba ganhando mais rápido ainda. Então, uma das estratégias para ter um emagrecimento saudável e para que ele se mantenha, né, é construir massa muscular enquanto você perde gordura. Então, essa é a melhor estratégia que tem. Por isso que a proteína é tão importante também. Vamos agora de um extremo para outro, que é um assunto que fala no mundo inteiro, que é a obesidade mórbida. Eu já vi assim, documentários de ter que quebrar a parede para tirar a pessoa. Tem aquele seriado Quilos Mortais. Quilos Mortais, isso. Então, qual o paciente que você assim, começou a cuidar e falou assim, meu Deus, eu não sei por onde começar esse negócio, assim, porque chega a assustar. Geralmente, quando é paciente com obesidade mórbida, a indicação é assim, quase sempre bariátrica, né? Só que, às vezes, ele precisa perder um pouco de peso para entrar para bariátrica, claro. né? Então, a gente prepara esse paciente, mas a gente não exclui que ele provavelmente vai precisar também de uma bariátrica. Então, a gente começa a preparar aquele paciente, já introduzindo uma dieta saudável, uma atividade física, né? Lógico que nesse começo, aí, quando ele está mórbido, ele precisa fazer uma atividade mais light, assim, mais leve, porque senão ele corre o risco de se lesionar, né? Um paciente desse não vai conseguir fazer uma musculação de uma forma eficaz, ou uma corrida, né? Uma atividade física de impacto. Então, a gente começa com caminhadas, mostrar esse ambiente para ele de atividade física, começar a introduzir uma dieta adequada, fazer ele perder o máximo possível de peso, né? Com medicação, com mudança de estilo de vida, para ele poder entrar numa cirurgia bariátrica e essa cirurgia ser mais segura, né? Ter menos riscos. Porque e é muito importante, né, a cabeça também, né? Exatamente. Então, a gente porque vai trabalhando a pessoa, primeiro, a cabeça tem que também. querer, né? A pessoa tem que querer. Não adianta que usou, vai lá, fulano, vai emagrecer. Não, a pessoa tem que querer. Exatamente. Né? E ele tem que entender que é uma doença, né? Então, todo paciente obeso, seja mórbido ou não, ele tem que entender que aquilo é uma doença, né? Então, hoje a gente tem muito preconceito em cima da obesidade, principalmente com medicação. Então, às vezes o paciente não aceita tomar remédio porque ele acha que se ele está tomando remédio é porque ele não é capaz de emagrecer ou porque vai sofrer preconceito das outras pessoas, né? Até hoje eu vejo influencer, assim, de emagrecimento falando assim, porque é uma falta de vergonha na cara tomar remédio. Só que não é, gente. O paciente não está obeso porque ele está comendo muito. Às vezes o paciente nem come tanto assim, né? Mas ele tem ali um problema metabólico, um problema hormonal que ele precisa do remédio, né? Para se sustentar e para conseguir perder peso. Né? Um paciente obeso, por exemplo, produz muito mais hormônio da fome do que eu, do que você. Então, o paciente que fica com aquela fome que não dá para comparar com a nossa. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o metabolismo de um paciente obeso e colocar no seu corpo, provavelmente você não vai se manter magro por 1, 2, 3 meses, né? Porque mudou completamente. E cada organismo é diferente do outro. Exatamente. E o nutricionista, ele não pode entrar nessa seara do medicamento. Ele não pode. Não, por lei não. O por medicamento lei não. é só o Mas médico acontece. que pode prescrever. Nunca vi, assim, mas já ouvi falar que alguns prescrevem, mas eu nunca tive essa experiência, assim, no consultório. Mas eu já vi, por exemplo, solicitando exames, né? Mas, assim, parece que a lei mudou hoje, parece que hoje eles podem pedir, né? Biomédico pode pedir, não tenho certeza absoluta. Mas prescrever medicamento, isso é questão médica. Até algumas vitaminas, em algumas doses, só o médico pode passar. Por exemplo, a vitamina D acima de 2.000 unidades por dia, só o médico que pode prescrever, porque ele deixa de ser um suplemento. Entendeu? E tá passa tratando. a ser... exatamente. É para quem não toma sol, não come verde escuro. Né? Meu filho. Quase todo mundo tem deficiência de vitamina Verdade? D. Isso eu não sabia. Exatamente. E mesmo quem tem uma vitamina D no nível legal, é legal tomar uma dose de manutenção, para que a gente não perca os níveis, né? Mantenha o nível bom. O que acontece com a falta de vitamina D? Problema, assim, alterações metabólicas, né? A vitamina D, o Até que é mais ósseo, falado hoje é questão do osso, né? Então, ela pega o cálcio e joga para dentro do osso. Então, se a gente tem ausência de vitamina D, a gente está mais exposto, por exemplo, à osteoporose, enquanto a gente envelhece. Né? Mas tem parte cognitiva também associada, metabolismo, né? Uma série de coisas. Tem uma série de coisas. Mas o mais falado, com certeza, é a qualidade óssea. Doutora, você deu um show aqui, acho que esclareceu. Eu gosto sempre dessas entrevistas, eu falo sempre aqui para a nossa equipe, porque milhares de pessoas no Brasil, às vezes, não têm condição de chegar perto da doutora Luciane, de profissionais deste nível, né? Porque às vezes a consulta é cara, às vezes é porque
o plano de saúde não cobre, porque os grandes profissionais muitas vezes não estão nem no plano de saúde, em nenhum. E aí o que acontece? Não tem essa informação. Então o que você está fazendo, na verdade, é um serviço para a sociedade. O que você está fazendo aqui no podcast, que é falando de uma maneira simples, algo que é muito importante para a saúde. Porque as pessoas elas sonham em viver muito, quero viver até 100 anos, mas porra, capengando, fazer, né? Exatamente. Não é? Sem qualidade, de fralda, não dá. E tem muitos conhecimentos que a população não tem mesmo, né? Não então tem. chega muito paciente para mim que não sabe, né? Coisas básicas, ou porque é bombardeado de várias informações aí em rede social, muitas que não são verdade, né? Por conta disso também eu estou começando 2 projetos aí. Um é de vender como se fosse, não é um curso, né? Mas uma ajuda, um projeto para levar essas informações para pessoas que não têm condições de pagar a consulta, né? Legal. Então vai ser assim um programa de ensinamento mesmo sobre as coisas básicas, o que a gente não pode errar, sobre os tipos de alimentos. Perfeito. Para levar para essas pessoas. E também estou com mais 3 amigas que são nutrólogas também, lá da nutrologia do Einstein, que a gente vai fazer também versão podcast, versão cursos também, para questão mais motivacional do emagrecimento. Então, pessoas que sabem tudo, mas não sabem como executar, ou erram e acabam desistindo, né? Ou já passaram por várias frustrações nesse processo de emagrecimento, de busca de saúde. Prometeram várias vezes que segunda-feira eu começava Exatamente. a jejum, não começaram. Sabe toda a teoria, mas não sabe executar ali. Começa na segunda, termina na terça. Tô ligado. E vai ser mais voltado, esse vai ser mais voltado para mulheres também, para autoestima. Perfeito. E tudo mais. E como você é uma influencer, passa aí tuas redes sociais para que as pessoas... Joia. Meu Instagram pessoal, que é o que todo mundo chega lá, né? Por onde todo mundo chega. E é onde eu mais posto também, é o @luamérico, né? E tenho também da minha clínica, que é @clínica Mangulo, né? E aí vão vir os outros projetos, só que ainda não foi divulgado, né? Mas é o Projeto Vedas e o Projeto Start, né? Que é pra gente começar aí a mudar de vida. Agora eu vou ter que fazer o merchandising, tudo assim, que tem a ver com nutrição, entendeu? Então vou começar com o Supermercado Paulistano, mais economia para o seu dia a dia, mas de quarta e quinta-feira, frutas e verduras. É lá que você vai, meu amigo. E tem uma gôndola lá, só assim, com aquelas barrinhas de cereal, aquele não sei o quê. Então você vai lá, tá bom? Eu não sou louco de falar para você passar lá e comprar traquinas e comprar não sei o quê. Não, vai lá no Supermercado Paulistano, mais economia para o seu dia a dia, 2 filiais em Salto de Pirapora, a metrópole. Do meu amigo Matheus Marum, nosso prefeito de 28 anos, cara espetacular. Autoescola Ideal, tem 9 aqui na região. Você que está precisando fazer reciclagem, tomou multa, né? Tomou aquelas multas. Tô ligado. Daí você vai lá no Sérgio, lá na Autoescola Ideal. Tá bom? Quero agradecer o Spa Slim. Gente, fui lá fazer... eu vou fazer Botox lá de novo. Vai. Vou. Já vi que entreguei para Deus. Essa que é a verdade. Eu olho o cabelo branco. Emboiolou nada. Viu? A gente apresenta 2 caras feios apresentando negócio. Viu? Eu aprendi com o Carlos Alberto de Nóbrega. A gente tem que ficar bonito. A beleza atrás da audiência. Exatamente. No nosso caso é um terror. Nós somos mal diagramados. O Spa Slim lá, você vai lá. Tratamento, a Pamela faz um tratamento espetacular. E eu vou falar. Mas você acha que eu preciso ir lá? Mas lógico. Uma funilaria. A Milena está concordando, pra você ter uma ideia, a gravidade. O Spa Slim fica no Sorocaba Shopping. Cara, que lugar espetacular, no térreo. E tem 3 salas para atendimento, inclusive para depilação, é verdade. E a depilação lá é feita a LED. Aí você vai falar, não, mas LED não é possível. Não é a laser, você está confundindo. Não, a LED. Alta tecnologia. 7 sessões. Em vez de você vai lá, faz 10 sessões, você que precisa fazer a barba, você que quer fazer a barba, só não deixa, escuta o que eu estou falando, ficar com a barba branca. Que daí não dá para tirar, sabia disso? Não adianta você fazer 7 sessões, já azedou a boca da égua. Agora, é verdade, você vai lá, tal, não sei o quê. Mas dá para fazer a depilação geral. Opa! Não é verdade? Aparar o gramado, tal aqui, ficar bonito, porque é verdade. Meu amigo, ninguém merece, né? Suvacão desse tamanho, esse pelão, tal, lá você faz, tudo bonitinho, a LED. E outra, preço especial. Você fala que você viu no canal Quiz, preço especial para você. E o atendimento top, né? Não, atendimento top, cara. Eu tô todo mundo treinado. E o livro, a gente veio entregar o livro para você aqui, do meu amigo Renato Camargo, que agora está
inclusive na SDP TV também com o programa dele. Cara, eu vi lá, que Você legal. viu? E se você pudesse prever, presente para você. Muito obrigada. Leia que vale a pena. Inclusive o Adoro. professor Marins adorou. Uhum. Pô, o professor Marins escreveu 30 livros, o cara gostou, então é sinal que é bom mesmo. Ó, e para terminar, eu vou falar sobre Tradição Urbana. Puxa vida, eu gosto lá. Que lá também tem os pratos light, né? Light, O abadejo Caesar Bela salad lá. Manieri. Opa. Opa, eu como lá o abadejo Bela Manieri, tem as saladinhas. E também tem os que a gente enfia o pé na jaca, Eu vou que é o comer mignon exótico. Não, eu vou comer as batatas. Nossa. Batata gratinada. Batata doce. gratinada desse tamanho. Então. E quem sabe num futuro próximo nós vamos ter uma lanchonete, uma hamburgueria sensacional de patrocinador. Eu aqui, ó, eu tô ligado. Eu sou comercial desta porra aqui. Adoro hambúrguer. Ele sempre, sabe que ele sempre manda cliente, né? Porque ele engorda a galera e Isso, eu tô vai na ligado. mulher, né? Eu tô ligado. Pô, eu já comi várias vezes, até no rodízio lá de Mas isso é sanduíche. legal, né? Essa parceria é legal, né? Ele engorda e manda pra ela emagrecer. Exatamente. Os caras são bons. Bom, é isso. Então o senhor encerra o programa porque o apresentador de verdade tá aí. Fala aí. Gente, legal, parabéns. Obrigada. A gente aprende sempre muito, né? E isso que é legal da gente conversar com pessoas profissionais de várias áreas. Einstein, né? Pois é. A gente aprende muito. Olha, e se você também gostou como nós gostamos, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. E tem também a rede SDP TV, que né, aos domingos a gente passa lá também às 15 horas, as entrevistas do programa. E o canal Quiz, né? Isso, onde facinho de achar. Nós estamos com 73 mil e a meta é chegar a 100 mil. Sim. Esse ano ainda. Se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho para você não perder nada, que só tem coisa legal lá. Beleza? Até o próximo Quiz Podcast. Valeu. Obrigado. Obrigada, foi um prazer.